Aqui tem coragem. É, moleque, aqui tem coragem, tem que ter coragem para estudar física. Eu sou o BF, seu best friend da física. Estamos aqui em nosso estúdio da Arte Hollywood, Califórnia, Vigário Geral, para ajudar vocês agora com Física 2. Física 2 tá molezinha, tá tranquilidade, não tem muito mistério. Vou dar um pouquinho de trabalho de conta aí por causa de dilatação, né, gases que você já estudou em química. Então vamos lá no ritmo de Despacito para não ficar fudidito na prova. Então vamos lá, questão número 1. Um fio de cobre com 1000 metros de comprimento a 20 graus Celsius foi colocado num forno, dilatando-se até atingir 1012 metros. Qual a temperatura do forno suposta constante? Coeficiente de dilatação linear do cobre 1,6 vezes 10 elevado a menos 5. Então olha só, probleminha clássico de dilatação, né? O que é dilatação? Você esquenta um corpo, as moléculas ficam mais agitadas, precisam ocupar um espaço maior. Simples, não tem mistério. Então você tem aqui um corpo que ele tem 1000 metros de comprimento. Então isso aqui, esse 1000 metros, vai representar o L0, né, que é o comprimento dele, a gente chama comprimento inicial dele, o tamanho inicial dele é L0. Isso aqui é uma dilatação linear, né? Por que linear? Porque é uma dilatação que a gente só vai considerar a dilatação do comprimento dele. Porque as duas outras grandezas, que é a profundidade e a altura, são tão pequenas, mas tão pequenas, que quando crescer, vai crescer tão pouco, mas tão pouco, que a gente despreza. Porque dilatação já é uma coisa que acontece muito pequenininho, né? Você vê que o troço tinha 1000 de tamanho, no final foi ter 1012, então cresceu 12 de 1000. Isso é muito pouco, 1%, né? Menos, 0,1%. Então, nesse caso, a dilatação ela é uma coisa extremamente pequena. Então, você vai crescer a altura? Vai, mas é desprezível. Vai crescer a profundidade? Vai, mas é desprezível. É tão pequeno que a gente despreza. Então, isso é a dilatação linear. Mas, Befinho, como eu sei que é dilatação linear? Quando ele falar em fio, falou em fio, você pode ter certeza que é dilatação linear, até porque também está falando só de comprimento, não está falando de área nem de volume. Então a dilatação é linear. Então ele vai ter 1000 metros a 20 graus Celsius. A 20 graus Celsius. E aí, claro, você vai aquecer até uma certa temperatura que eu não sei, e esse troço vai aumentar de tamanho, tá? Então vai acontecer isso aqui. Tinha o tamanho inicial dele, mas aí ele vai ganhar alguns trocados. Tá? Tô exagerando, obviamente. E ele fala que no final o comprimento total dele vai ser 1012. Então já tem aqui uma informação importante que a gente pode extrair. Quanto é que ele cresceu? Quanto é que ele aumentou? Quanto vale aquele pedacinho rosa que a gente colocou no quadro? Muito simples. Se ele tinha 1000 de tamanho e agora tem 1012, é claro que esse crescimento, esse pedacinho aqui, que representa o quanto cresceu, qual é a letrinha ou as letrinhas que a gente usa para representar o quanto o corpo cresceu? Delta L. Então, delta L, né, que é o que ele cresceu, vai ser 1012 menos 1000, que dá 12. Então, ele cresceu 12 centímetros, certo? Moleza, física é fácil. E ele quer saber o seguinte, qual é a temperatura do forno? Beleza, então a gente vai usar a fórmula que a gente conhece de dilatação linear, né? O quanto o corpo cresce, ΔL, depende de 3 fatores. Qual é o comprimento inicial que ele tem, vale 0. Depende do material, né? Cada material vai crescer de uma forma diferente. Metais crescem mais que os outros materiais, como vidro, porcelana, por exemplo, e da temperatura, do quanto você esquenta. Quanto mais você esquentar, mais ele vai crescer. Certo? Então, beleza. Agora, quais informações que a gente tem? A gente tem o quanto ele cresceu? Tem, que é 12. A gente tem o comprimento inicial? Tem, que é 1000. A gente tem o alfa? Tem, ele deu. Certo? Agora, deixa eu te ensinar um truque bem bacana aqui, porque como esses coeficientes de dilatação envolvem potência de 10,
tá? No caso aqui é 1,6, 10 a menos 5, né? Deixa eu anotar isso aqui. De marronzinho. Então, o alfa é 1,6 vezes 10 elevado a menos 5. Então, por causa desses alfa da vida aqui, desses coeficientes serem números com potência de 10, que são números muito pequenininhos, nesse caso, geralmente vai ser menos 5, menos 6, menos 3, as contas ficam um pouco chatas, principalmente para quem não gosta de trabalhar com potência de 10. Né? Então, o que acontece aqui? Eu vou te ensinar um truque. Muita gente faria o quê? Faria o seguinte, eu quero a temperatura final, eu tenho a temperatura inicial. Então, na hora, aí você vai olhar para cá, você é inteligente, vai olhar para cá e vai falar, ΔT. Então, isso aqui seria temperatura final, que é o que ele quer, a temperatura do forno, menos a temperatura inicial, que é 20, certo? Mas se você fizer esse desmembramento e colocar o 20 aqui dentro, a conta vai ficar escrota demais, porque vai cair numa distributiva. Quer ver? Vou te mostrar. Ficaria assim, ó, ΔL igual a 12. E aqui é maneiro pelo seguinte, ó. A gente tem a mesma grandeza de um lado e a mesma grandeza do outro. Se você já assistiu a aula de Física 1, que eu falei isso. Quando você tem uma fórmula da física, que você tem a mesma grandeza de um lado e a mesma grandeza do outro, você pode trabalhar com qualquer unidade. Isso aqui tá errado, né? Não é centímetros, é metros. Porque 1012 metros menos 1000 metros é 12 metros, né? Se você gritou aí na sua casa que isso estava errado, você está correto. Obviamente, isso aqui é metros. Então vamos consertar. Porque eu botei errado. Então 12 metros, 1000 metros, 1012 metros, cresceu 12 metros. Show? Agora é o seguinte, então eu posso trabalhar com qualquer unidade. Aqui está em metros, beleza, talvez você não nem prestasse atenção nisso, mas se fosse tudo em centímetros, a gente estivesse trabalhando tudo em centímetros, eu poderia botar centímetros aqui e centímetros aqui numa boa, porque vale aquela regrinha que a gente viu em Física 1, na aula anterior, se você já assistiu. Quando eu tenho uma fórmula da física que eu tenho a mesma grandeza de um lado, aqui é comprimento, e a mesma grandeza do outro, aqui é comprimento, eu posso trabalhar com qualquer unidade que eu quiser, tá? Desde que as duas sejam iguais. Beleza? Então, ó, ele cresceu 12 metros, então 12 metros. O comprimento inicial dele vale 1000. Se você não se incomodar, 1000 é 10 ao cubo. Tá? Alfa, quanto é o alfa? Esse número escroto aqui. 1,6 vezes 10 elevado a menos 5. Agora, olha o que as pessoas fariam no tradicional. Faria o desmembramento do delta, porque delta é uma variação. O último menos o primeiro. Então ficaria a temperatura final do forno menos a inicial dele, que é 20. Agora, olha a tristeza dessa conta. Porque você ia pegar esse número aqui e multiplicar por t, depois pegar esse número aqui e multiplicar por menos 20. Então ia cair numa distributiva. Esse vezes esse vezes esse. Só que aí a conta ficaria extremamente escrota. Então deixa eu te ensinar um truque. Toda vez que você precisar calcular a temperatura final, que geralmente que ele pede, ou a temperatura inicial com a fórmula de dilatação, não faz isso, não desmembra. Calcula o ΔT que vai ficar muito mais fácil, quer ver? Vai ser assim, aqui vai ser a mesma coisa, né? 12 é igual a 10 ao cubo vezes 1,6, 10 a menos 5, ΔT. Porque aí fica uma multiplicação, não uma divisão aqui que vai virar uma subtração, que dá trabalho. Qual é a diferença? A diferença é que ΔT você está calculando a variação, o quanto a temperatura vai mudar dentro do teu problema. Depois a gente vê o que a gente faz com isso. Mas essa conta aqui fica muito mais fácil, tá? Então usa sempre esse truque e não desmembra o ΔT jamais. Never. Então vai ficar aqui 12 é igual a 1,6. Aí agora o que eu faço? Aqui tem a potência de 10, né? 10 ao cubo, 10 a menos 5, eu somo os expoentes. Então, 3 menos 5 dá menos 2. Vou botar aqui, menos 2. Menos 2. E o ΔT. Tá? Agora, eu quero deixar o ΔT sozinho. Pego esse malandro,
Passo para o outro lado, dividindo. Então fica 12 sobre 1,6 vezes 10 elevado a menos 2 igual a ΔT. 12 divididos por 1,6. Dá isso mesmo? Vou fazer essa conta aqui. 12 divididos por 1,6. Bota aqui, corta aqui zerinho, né? Aí vai dar 7. 7. Vou simplificar essa bosta. Essa conta ficar mais fácil. 12 vezes 1,6 dá para dividir por 2. Então dá 6 sobre 0,8. Tá? Dá para simplificar também. Então dá 3 divididos por 0,6. Tá? 3 divididos por 0,6 dá para simplificar de novo, né? Dá por 3, então dá 1 divididos por 0,2. Haha, ficou muito mais fácil que fazer aquela conta, né? Fui simplificando aqui, né? Dividir por 2, então 6 é 0,8. Dividir por 2 de novo, 3 Opa, tem um erro aqui, é 0,4. Ai. Então, vou ter que fazer essa conta. 3 divididos por 0,4. Então agora fica mais fácil. 3 divididos por 0,4. Aqui dá 30. Então 30 divididos por 4 vai dar 7. Sobra 2, 7,5. O 0,75, peraí. Tô ruim de conta hoje, né, gente? Acho que é a fome, porque eu já tô com fome aqui em nossos estúdios em North Hollywood, Califórnia. Então, 3... fazer um negócio aqui. Vou roubar. 3 vai dar 10, vai dar 30. Não, é isso mesmo. É 7,5. Tá? Então dá 7,5 mesmo. Se eu errar, depois vai dar merda em algum lugar. A gente vai ver, mas dá 7,5. Então vamos lá. 12, com calma aqui, 12 divididos por 1,6. Estou dividindo os números. Dá 7,5. Certo? Divididos por 10 a menos 2. Então esse 10 a menos 2 vai subir para virar uma multiplicação, só que aí eu tenho que inverter o sinal. Menos 2 vira mais 2. Então isso aqui fica 7,5 vezes 10 elevado a 2, que é igual a ΔT. 7,5 vezes 100, 10 a 2 é 100, dá 750. Agora, essa resposta final, nananina, né? A gente levou uma vantagem fazendo isso, para não cair nessa distributiva escrota, que aí a gente acharia a resposta final. Porém, para a gente não cair nessa distributiva escrota, a gente fez esse truque de calcular quanto que a temperatura variou, que foi 750. Mas ele não quer saber isso, ele quer saber qual foi a temperatura final do forno. Então, se a temperatura inicial do forno era 20 e ela variou, ela aumentou, ela cresceu 750, qual é a temperatura final? 770 graus Celsius. Tá? Então a resposta da questão é 770. Então você não pode esquecer de fazer essa soma no final com a temperatura que você tinha antes, porque esse delta é o quanto ela cresceu, o quanto ela diminuiu. No caso, como é positivo, cresceu. Então ela cresceu, ΔT variou, aumentou 750 graus Celsius em relação ao que ela tinha no início, que era 20. Então, se a temperatura inicial era 20, aumentou 750, no final, o forno, obviamente, chegou a 770 graus Celsius para criar esse crescimento de 12 metros nesse fio de cobre. Show de bola? Mas vale muito a pena fazer esse truque, porque você viu que essa questão aqui virou uma questão de multiplicação e divisão e não teria que fazer essa distributiva aqui super escrota, que daria uma trabalheira danada para a gente fazer conta. Já deu um pouco de trabalho de conta aqui, porque esses números aqui são quebrados, né? Imagina se a gente tivesse que fazer aquela distributiva. Show? Então usa esse truque. Vamos para 2.
Agora uma questãozinha muito comum, já caiu trocentas vezes aí em vestibular, parecido inclusive no Enem, que é uma questão que envolve agora a dilatação de líquido, dilatação volumétrica. Então vamos lá, questão 2. Um comerciante comprou 10 mil litros de álcool num dia que a temperatura era 12. Para obter um lucro extra de 2%, malandrinho, resolveu esperar um dia em que a temperatura era θ para o engarrafamento. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é 1 vezes 10 a menos 3, determine essa temperatura θ. Então o cara foi malandro, né? Porque ele comprou 10 mil litros de água a 12 graus Celsius, uma temperatura que estava extremamente baixa, então o álcool estava encolhido. Só que aí ele esperou a temperatura aumentar, porque aí o álcool cresceu, e aí em vez de ter 10 mil litros, como o álcool cresceu, ele vai ter, sei lá, 10.100 litros. Ele vai aumentar de tamanho. E aí, claro, esse 100 ele pagou por 10 mil. O troço cresceu para 10.100. Então, nesse caso, esses 100 litros a mais, ele vai vender e vai ganhar todo o lucro em cima. Né? Mesma coisa que você tivesse, sei lá, você tivesse um bar e aí você comprasse uma caixa com 50 Coca-Colas. Só que aí a Coca-Cola vai lá e te dá 5 de graça, mais 5. 55. Você pagou pelas 50 Coca-Colas, então vamos supor que, sei lá, você pagou R$5 por cada Coca-Cola, tá? Aí você vai vender a R$6,50, né? Então você vai ter um lucro de R$1,50 por cada Coca-Cola, multiplicado pelas 50 Coca-Colas que você comprou. Agora, se a Coca-Cola te der mais 5 de graça, você vai pegar esses 5, você não pagou por ela, e vai vender. E aí você vai vender por R$6,50. E aí você vai ter esse lucro, né? Que é R$6,50, porque você não pagou nada por ele, vezes 5. Então vai te dar aí 32,50 de lucro. Tá? Então é isso que vai acontecer. Só que aqui vai envolver o fenômeno da dilatação. Aqui não, aqui a Coca-Cola te deu de graça. No caso aqui envolve o fenômeno da dilatação. O cara comprou os 10 mil litros a 12 graus Celsius e foi só engarrafar e vender o álcool quando essa temperatura era maior. E aí, com certeza, esse álcool dilatou. Como é álcool e álcool é líquido, ele cresce em 3D, 3 dimensões. Nenhuma é desprezível, como aconteceu na primeira questão. Então, isso é uma dilatação volumétrica. Então, na dilatação volumétrica, a fórmula é muito parecida. O quanto o volume vai crescer vai depender de 3 fatores. Do volume inicial, do material e do ΔT. Só que aí, cuidado, né? Porque esse cara aqui, a gente chama de gama e não de alfa. Por quê? Porque aqui é o coeficiente de dilatação volumétrica. Na primeira questão, a gente trabalhou com o coeficiente de dilatação linear. E existe uma relação, né? O gama é 3 vezes o alfa. Tá? Porque aqui são 3 dimensões crescendo. X, Y e Z. Tá? Lá na primeira questão, por exemplo, era uma dimensão só crescendo, que as outras eram desprezíveis. Então, por isso que era um alfa. Aqui, como está crescendo as 3 dimensões, é um alfa para cada dimensão. Por isso que é 3 alfa. Tá? Mas aqui a gente nem precisa se preocupar com isso, porque ele já deu pra gente o gama. Como é que você sabe disso, Bevinho? Porque está escrito coeficiente de dilatação, aqui ó, volumétrica do álcool. Se ele falasse o coeficiente de dilatação linear do álcool, ele estaria dando alfa para você. Aí teria que multiplicar por 3 para jogar aqui dentro. Tá? Mas ele já te deu volumétrica. Coeficiente de dilatação volumétrica é 1 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius menos 1. É isso? Menos 3, desculpa. Menos 3. Tá? Então sempre presta muita atenção no que ele está dando para você. Porque se tivesse o coeficiente de dilatação linear do álcool é 1 vezes 10 a menos 3, eu não poderia botar 1 vezes 10 a menos 3 aqui direto. Porque ele te deu linear, te deu alfa. Então você teria que multiplicar esse número por 3
para jogar dentro da fórmula. Mas aqui a gente não vai fazer isso porque ele já te deu volumétrica. Certo? Então sempre atenção para esse detalhe para não errar um númerozinho aí. Senão ficaria errado o valor. Se fosse o linear que ele desse para você. Tá? Agora olha só. Eu tenho volume inicial? Tenho. O volume inicial são 10.000 litros. Tá? Agora, dá para fazer esse problema de duas maneiras diferentes, tá? Eu vou fazer pelo mais lógico. Você vai obter um lucro de 2% de extra. Então você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que ver, o extra é o a mais que vai aparecer, né? Que nem aqui as 5 Coca-Colas que você ganhou de graça. Então eu vou ter que calcular 2% em cima do que eu tinha antes, que era os 10.000. Então o quanto ele vai crescer, o quanto ele vai dilatar, é 2% do que você tinha antes, que é o 10.000. Tá? Então, nesse caso, fica 2% de 10.000. Corta zerinhas. 1, 2, 1, 2. E aí sobrou o que aqui? 100. 100 vezes 2 dá 200. Então, ele cresceu 200 litros. Você tinha 10.000 litros de álcool. 2% vai ser o lucro extra, então, obviamente, esses 2% estão representando esses 200 litros. O álcool cresceu 200 litros, e isso aqui que você vai vender e vai ganhar todo o lucro em cima, que nem as 5 garrafas de Coca-Cola que você ganha grátis. Certo? Então, pronto. Agora a gente substitui na fórmula, e aqui a gente vai fazer o mesmo truque do outro. Porque você repara que ele quer saber qual é a temperatura final. Mas eu vou fazer θ menos 12? Não. Não vou fazer θ menos 12. Senão vai cair numa distributiva escrota. Vou calcular o ΔT e vou fazer o truque da outra questão. Você vê como aparece isso várias vezes, né? Se você usar esse truque, vai te facilitar bastante a vida. Então, ó, o quanto cresceu foi 200. Se você não se incomoda, eu vou botar assim. O volume inicial é 10.000. 1, 2, 3, 4. Se você não se incomoda, eu vou colocar assim. Vezes o gama, que é 10 a menos 3. Tá? Fica a potência de 10, que é muito mais fácil de fazer conta. Vezes ΔT. Agora, então aqui eu repito. Aqui eu faço o quê? Multiplicação de potência de 10. Somo os expoentes. 4 com menos 3 dá 1. 10 elevado a 1. Quero deixar o ΔT sozinho. Ele está multiplicando. Esse infeliz passa para o outro lado dividindo. E agora vira uma divisão de potência de 10. Divisão de potência de 10, eu pego esse expoente e diminuo desse expoente. Então fica multiplicação eu somo. Divisão eu subtraio. Então 2 menos 1 dá 1. Então fica 2 vezes 10 a 1, que é igual a ΔT. 10 a 1 é 10. 10 vezes 2 dá 20. Agora, essa é a resposta final? Não, você é inteligente, você sabe. Isso que eu achei significa o quê? Que a temperatura cresceu 20, tá? Por que cresceu? Porque é positivo, tá? Aqui é positivo, então cresceu, aumentou. Se fosse negativo, teria diminuído, tá? Então, nesse caso, cresceu 20. Mas qual era a temperatura inicial? 12. Então, se a temperatura inicial era 12 e ela cresceu 20, a temperatura final vai ser de 32. Então, essa é a resposta do problema. Ele pegou, comprou esses 10.000 litros de álcool na temperatura de 12 graus Celsius, esperou a temperatura chegar a 32, que aí fez com que o álcool dilatasse. E aí ele dilatou exatamente 200 litros, e esses 200 litros a mais ele pegou e vendeu tudo. E ganhou todo o lucro em cima desses 200, porque ele não pagou por isso. Ele pagou pelos 10.000 e não por esses 200 extras que apareceram por aí. Claro que ele vendeu também os 10.000 litros e lucrou em cima
da diferença entre o que ele pagou e o que ele vendeu aqui. Mas aqui não, aqui ele lucra tudo, né? São as 5 garrafas grátis de Coca-Cola que você ganhou. Show de bola? Então vê como é que é moleza? Só uma questãozinha aí de conta, saber qual é a fórmula certa usar e esse truquezinho aí do ΔT, que é bem maneiro, tá? Vamos agora para a terceira questão, agora envolvendo gases. Então ele fala o seguinte, vamos apagar aqui. Vamos lá. E vamos ver essa questão número 3. Ele fala o seguinte: um recipiente contém certa massa de gás ideal que na temperatura de 20 graus Celsius ocupa um volume de 15 litros. Então vamos fazer um desenho aqui. Então aqui você tem um recipiente. Você tem um gás aqui dentro. E numa temperatura de 27 Celsius. E ocupa um volume de 15 litros. Após sofrer uma transformação isobárica, o que é isobárica, povo de Deus? Iso, igual. Bárica, pressão. Então, significa que a pressão permaneceu constante. Pressão constante. Aí, o volume agora passou a ser de 20 litros. Então, obviamente, cresceu. Agora, é 20 litros. 20 litros. E ele quer saber o seguinte, qual foi a variação da temperatura? Então, claro, né? Agora ele vai ter uma temperatura final aqui que eu desconheço. Não sei quanto é. E ele quer saber o seguinte, quanto variou, quanto mudou essa temperatura, tá? Bom, probleminha fácil. Probleminha de PVT Pivotó, né? Aqui você vê que não tem nenhum gás escapando, você não abriu nenhuma válvula, gás escapou, nem está introduzindo nenhum gás. Então, a gente pode usar a fórmula que a gente conhece de transformação gasosa. Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial é igual a esses fulanos no final do problema. Só que como é uma transformação isobárica, a pressão é igual. Se a pressão é igual, posso cortar fora. Foi isso. E aí pronto, vira um probleminha tranquilão. V0, T0, V e T. Agora, qual é o detalhe que você sempre tem que prestar atenção? Que quando eu trabalho com fórmula de gases, PVT, Pivotó, PV igual a nRT, a temperatura sempre tem que ser em Kelvin. Então, em Kelvin Klein. Então, já logo soma, viu isso aqui? Já soma logo 273 para dar 300. Não existe nenhuma exceção. Isso aqui não é português, que sempre tem uma exceção, né? Maldita lá. Não é português. Aqui sempre você vai trabalhar em Kelvin. Não interessa. Mesmo que ele pedisse a temperatura, mesmo que ele pedisse a variação, a temperatura em graus Celsius, não interessa. Você tem que fazer a contarada em Kelvin, achar a resposta em Kelvin para depois transformar para Celsius. Tá? Então não cai nessa besteira, não vai errar isso. Então 27, já deu esse número de propósito, que fica bonito, quando você soma 273 dá 300, bonitão. Tá? E dá para prever a resposta. Porque olha só, a pressão permaneceu constante, certo? A pressão permaneceu constante. Então, se o volume cresceu, é que as moléculas tiveram que ficar mais agitadas, mais louconas. Quando elas estão mais devagar, elas ocupam um espaço menor. Quando elas estão mais agitadas, elas precisam ocupar um espaço maior. Então, como eu passei de 15 litros para 20 litros, essas moléculas estão ocupando um espaço maior, por quê? Porque elas estão mais rápidas. E a temperatura mede exatamente o grau de agitação, né, dessas moléculas. Então, com certeza, a temperatura teve que aumentar. Ela vai passar de 27 Celsius para um valor maior,
para as moléculas ficarem mais loucas e ocuparem um espaço maior. Tá? Então já sei que o T final vai ser maior. Então agora vamos fazer conta. Volume inicial 15 litros. Temperatura inicial 300. Volume final 20. Temperatura final desconhecida. Agora a gente vai fazer continha, né? Aqui dá para dar umas simplificadas da vida. 15 sobre 15 dá 1. E 300 sobre 15 vai dar 20. Então sobrou 1, sobrou 20, sobrou 20, sobrou T. Agora eu faço faz o X da Xuxa. E T vezes 1 dá T. 20 vezes 20 dá 400. Vamos ver se nossa conta faz sentido fisicamente. 400 é maior do que 300? É. Beleza, ele tinha 300 de temperatura, passou para 400, as moléculas ficaram mais louconas e ocuparam um espaço maior. Então, quanto é que variou a temperatura? Variação é sempre o último, menos o primeiro. Então, 400 menos 300 vai dar 100 Kelvin. Agora, se por acaso ele te pedisse essa variação em Celsius, não precisa se assustar, que você sabe lá do início do ano, no módulo 1, que variação, quando muda a temperatura em Kelvin em Celsius, é a mesma coisa. Tá? Então isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Variar sem Kelvin é a mesma coisa que variar sem Celsius. Tá? Mas eu não preciso fazer isso que ele não pediu. Então a resposta seria sem Kelvin. Tá? Mas se ele pedisse em Celsius é a mesma coisa. Você não precisa fazer nada no final, porque sempre mudanças em Kelvin e em Celsius são iguais. Tá? Beleza, fechamos o caixão aí. Moleza, né? Muito, muito fácil, muito tranquilo. E agora vamos fechar a nossa revision com essa questãozinha muito maneira. A figura abaixo representa um gás ideal, eu vou lendo e vou apagando ao mesmo tempo. Um gás ideal contido num cilindro hermeticamente fechado, ou seja, o gás não pode escapar de jeito nenhum, por um êmbolo que pode se mover livremente. A massa do êmbolo é de 0,5 kg e a área em contato com o gás tem 10 centímetros quadrados. Admita G igual a 10. Se H é igual a 5 centímetros a 20 graus Celsius, qual será a altura se o gás for aquecido a 177 graus Celsius? Então, olha só, crianças, vem aqui com o befinho, vem, que você vai arrebentar a boca do balão. Então, essa é a situação desse probleminha. A 27 graus Celsius, esse gás está ocupando um espaço, tá? Esse êmbolo, ele pode se mover para cima e para baixo, mas quando o gás está nessa temperatura de 27, as moléculas estão agitadas de tal forma que ela ocupa uma altura de 5 centímetros. Só que você vai aquecer esse sistema e a temperatura vai crescer de 27 para 177 graus Celsius. E ele pergunta agora o seguinte, olha só, qual vai ser essa nova altura? Primeira coisa aqui, que é o seguinte, essa questão originalmente, ela tinha letra A e letra B, tá? Na letra A ele pedia para calcular a pressão. Por isso que ele deu esse monte de informação aí, a massa do êmbolo, que é 0,5 kg, ele deu a área de contato, deu G igual a 10, a gente não vai precisar usar isso, tá? Só precisa não se assustar. Mas eu não vou, a gente não vai calcular pressão, não vai cair para calcular pressão, força sobre área, que é uma formulazinha que você vai usar mais na segunda série, tá? Então, por isso que eu não botei aqui, senão a gente ia ficar fazendo conta de uma coisa que não vai ser cobrado. Então, pra gente, o que interessa aqui vai ser a transformação gasosa que vai acontecer. Porque aqui vai ser o seguinte, ó. Aqui eu vou ter uma transformação também isobárica, porque a pressão aqui ela vai ser constante o tempo inteiro. Então, eu vou usar de novo o PVT Pivotor.
Como é uma transformação isobárica, a pressão corta fora, tá? Então vira um probleminha de volume sob temperatura. Só que agora vai ter uma coisa muito, muito, muito importante. Esse truque você pode usar tanto em gases quanto em dilatação quando você estiver trabalhando com dilatação volumétrica. Porque lá é volume e aqui também é volume, que é o seguinte. Na matemática, como é que eu calculo o volume de alguma coisa? O volume de alguma coisa, eu sempre pego a área e multiplico pela altura. Então a área da base, por exemplo, de um cilindro, vezes a altura desse cilindro vai me dar o volume, tá? Então assim que eu calculo volumes na matemática, a área da base vezes comprimento, no caso aqui é a altura. Então, aqui eu vou fazer essa transformação. Em vez de trabalhar com volume, porque ele não me deu volume aqui. Na questão anterior eu tinha volume, 20 litros, 15 litros, aqui eu não tenho volume. Certo? Então, nesse caso, eu vou fazer uma transformação. Que em vez de trabalhar com volume, eu sei que volume, ele é a área da base vezes a altura. Então, volume inicial, área da base vezes a altura inicial sobre temperatura inicial. E no caso, o volume final vai ser a área da base vezes a altura final sobre T final. Só que a área da base, que no caso é essa areazinha aqui, ela é constante, né? Ela não se altera. Esse A aqui permanece constante o tempo inteiro, eu posso cortar. E aí, olha que maneiro. Agora sim vai aparecer a altura. Porque a altura foi um dado do problema. Ele não deu volume, mas deu altura. Mas como é que essa altura vai aparecer na fórmula se eu nunca aprendi nenhuma fórmula em gases que tem altura? Tá aí. Então sempre guarda isso. Volume igual a área vezes altura. Área de base vezes altura. Tá? E isso pode acontecer também na dilatação. Porque se você tiver lá uma dilatação volumétrica que aparece volume, às vezes o cara não vai te dar o volume, mas vai te dar a altura. Então você pode substituir por área da base vezes altura também. Tá legal? Então esse é um truque que vale, por isso que eu botei essa questão que é muito maneira, que é um truque que vale tanto para gases quanto para dilatação. Aí você vai perguntar, mas Befinho, por que você agora usou isso, na outra não? Porque na outra ele me deu o volume. Se ele me deu o volume, óbvio que eu vou trabalhar direto com os volumes, mas aqui ele me deu a altura. Então quando ele me der a altura, esse volume é a área da base vezes a altura, para a gente poder trabalhar com ela. Certo? Agora, mais uma vez, ó. 27 Celsius mais 273, 300 Kelvin. E aqui, idem. Não posso trabalhar em hipótese nenhuma com graus Celsius, mesmo que os dois sejam graus Celsius. Então, aqui eu vou somar 273. Quanto é que dá? 3 com 7 dá 10 e vai 1. 7 com 7 dá 14. 15 vai 1. 2, 3, 450. Então a temperatura passou de 300 para 450 Kelvin. Pronto, agora matou. Ó, a altura inicial é 5 centímetros. Temperatura inicial é 300 Kelvin Klein. A altura final é o que eu quero saber. Agora já dá até para prever essa resposta, né? A gente não conversou sobre isso, mas dá para prever essa resposta. Por quê? Porque, olha só, você vai agitar mais as moléculas. Porque a temperatura subiu, certo? Então as moléculas vão ficar mais agitadas, vão ocupar um espaço, precisa ocupar um espaço maior, vai empurrar esse êmbolo para cima. Então, com certeza, essa altura vai ser maior que 5. Vamos ver se vai ser mesmo? Então, a altura divididos por 450. Vamos dar uma simplificada aqui. Dá para cortar um zerinho com um zerinho aqui, ó. Dá por 3, né? Por 3. Porque aqui, ó, 30 divididos por 3 vai dar 10. 45 divididos por 3 vai dar 15. Agora faço o quê? Xu, 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 xá, xá, xá. Faz o x da Xuxa. Então fica 10 vezes H
dá 10H. 15 vezes 5 dá 75. Então, H é igual a 75 sobre 10, que é igual a 7,5 centímetros. Ó, como a gente fez a previsão, realmente aumentou de tamanho. Era 5, agora passou para 7,5. Tá? Porque as moléculas ficaram mais agitadas e precisam ocupar um espaço maior. Para isso, ela vai empurrar o êmbolo para cima. Show de bola? Então, essa questão foi maravilhosa justamente para mostrar isso para vocês. Que às vezes, nem sempre eu vou trabalhar com volume. Se ele estiver me dando altura, já desconfio, safadinho, ele me deu altura, então volume igual a área da base vezes a altura. E aí você consegue trabalhar com as alturas que ele deu ou que você precisa calcular, como foi nessa questão. Show de bola? Então, olha só, Befinho do fundo do coração, desejo melhor para você, que você arrebente. Tenho certeza absoluta que você vai conseguir, porque você pode, você é esforçado. Tenho certeza absoluta que você vai arrebentar nessa prova e ir para as férias feliz e contente, tá bom? Então, ó. Nossa, beijei minha mão, tava com pó de giz, até tossi. Beijo no coração, felicidade, Beth loves you. Tchau, tchau.